ligar o turbo? Como os dos carros que dá aquela força extra no motor? Mas você sabia que também existe o forno turbo? Olá, está começando mais um 100% Seguro Panificação, cheio de dicas e informações que tem tudo a ver com os seus desafios diários. Hoje vamos falar sobre a operação segura na parte mais importante das áreas de produção, o forno. Mas não é de um forno qualquer, e sim de um forno turbo, muito mais rápido e eficiente do que os convencionais. Então vamos ativar o turbo e ir direto ao assunto. Segurança na operação de fornos turbo. Os fornos turbo têm ventoinhas que fazem o ar quente circular na câmara de cozimento, o que causa a distribuição perfeita do calor e um assado rápido e uniforme. As ventoinhas também são chamadas de turbinas, daí o nome forno turbo. Modelos de forno turbo. Existem fornos turbo convencionais e rotativos. As assadeiras dos fornos turbo convencionais ficam paradas e as dos rotativos giram lentamente dentro da câmara de cozimento. Os dois modelos têm componentes como o corpo principal, onde é gerado calor, áreas de acesso e retirada, sistemas de acionamento e painel de controle de temperatura, vapor e tempo de cozimento, válvula de água e dreno e a turbina. Todo forno turbo também conta com itens de segurança e equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Entre eles, sensor de abertura das portas e isolamento térmico. Também pode ser necessário instalar coifas de exaustão para retirar o calor, gases e vapores do local. Modelos a gás ainda contam com sistemas de segurança no queimador e nas chamas que cortam o gás caso o fogo se apague, evitando vazamentos. Fornos turboelétricos e a gás. Há fornos turbo movidos a gás e a energia elétrica, e cada tipo exige precauções diferentes. Todos eles devem ter aterramento elétrico e disjuntor exclusivo, e somente técnicos habilitados e autorizados pela empresa devem abrir o painel do equipamento. No caso dos fornos turboelétricos, é preciso checar se a rede de energia é compatível com as especificações do fabricante. No caso dos fornos a gás, se houver vazamento ou se os sistemas de segurança bloquearem o queimador mais de 2 vezes, interrompa o uso e chame assistência técnica. A tubulação de gás deve ser checada e limpa regularmente, e a rede de gás deve ser vistoriada periodicamente por técnicos habilitados. Os botijões devem ser instalados em local adequado, por empresas especializadas, fora da área de produção. Cuidados! Os fornos turbo exigem cuidados e respeito às normas de segurança. A higienização regular é fundamental para a sua segurança e para a conservação e bom funcionamento dos fornos, que devem ser instalados sobre superfície plana, em local limpo, bem iluminado e ventilado. Mantenha materiais inflamáveis longe do forno e equipamentos com fontes de calor, como fritadeiras e chapas quentes, ou ainda cabos elétricos. Mantenha os equipamentos de proteção do forno em funcionamento e providencie manutenção regular do equipamento por técnicos habilitados. A parte elétrica dos fornos exige atenção especial. As instalações elétricas devem ser checadas regularmente e protegidas por tubulações externas, que previnam curtos-circuitos e permitam a higienização. E lembre-se, para higienizá-los é necessário retirar da tomada. Bom, agora vamos ver a operação segura dos fornos turbo. Passo a passo. Antes de tudo, leia os procedimentos operacionais padronizados e o manual do fabricante. Mantenha-se atento e não deixe o forno ligado sem supervisão. Use equipamentos de proteção individual adequados, como luvas e avental de proteção térmica e calçados de segurança. Na hora da higienização, use luvas de segurança e avental impermeáveis. Em alguns casos, óculos de segurança e máscara de proteção poderão ser necessários também. Verifique com seu superior.
Ligue o disjuntor, acione a chave geral do forno e ligue ou acenda o mesmo, conforme o tipo de combustível. Depois, programe a temperatura e o tempo desejados. Ao abastecer o forno, cuide para que as assadeiras e as guias do carro esqueleto estejam bem encaixadas e fique atento à sua postura. Depois, feche e trave a porta e acione a turbina. Ao fim do ciclo, tome cuidado ao abrir o forno. Desligue a turbina e abra a porta parcialmente para o calor sair. Só depois disso, abra a porta completamente para retirar as assadeiras da guia. Ao terminar a jornada de trabalho, desligue a chave geral e o disjuntor. Desconecte o forno da tomada, puxando pelo plugue, e feche a válvula de gás. Gente, esse forno é rápido mesmo. Já saiu outra fornada. Mas nós sabemos que a segurança é mais importante do que a velocidade, não é? Nos próximos encontros, vamos falar sobre outros tipos de forno. Não perca, tá? Tchau! Então, pessoal, já a gente vê, no final da aula eu coloco a outra parte lá que fala de outro tipo de forno, tá? Boa noite aí, Els, boa noite, Anayá. E aí a gente tem a SAP número 2, tá? Baseada aí, tem muito a ver com essa área da indústria aí, que é a indústria aí de panificação, né? Onde tem ali temperatura, e aí nessa segunda atividade a gente sai da questão da vibração e do ruído e vai para as questões aí envolvendo a temperatura, tá bom? Então, SAP número 2 aqui, ó, eu vou abrir aqui primeiro a SAP, aí eu vou para o conteúdo em seguida, tá? Então, abrindo o texto da SAP, é claro que tem os materiais ali de complemento, a gente tem ali as folhas de resposta, a figura com a imagem do forno, a NR15, né? E aí, definição de parecer técnico, documentos complementares ali, mas vai seguir a mesma dinâmica, preciso que vocês respondam as perguntas norteadoras, tá? Basicamente a mesma coisa. E aí, ó, aqui tem um contexto, ó. Esse contexto é importante, que vai já a gente volta para a atividade, mas aqui na atividade a gente tem algumas informações importantes de como é realizada a atividade ali dentro daquelas padarias, tá? Eu vou ler aqui porque é importante a gente saber do contexto aqui, principalmente como que é o serviço das meninas aqui que trabalham nesse setor, tá? Então, olha só, na simulação aqui da nossa atividade de aprendizagem aqui, na situação de aprendizagem, a empresa Frigobem, que é uma empresa da rede de supermercados, que faz ali, atende ali a região, né, e os seus clientes ali, fornecendo também na parte de padaria ali do supermercado, bolos, pães, etc, né? Então, a empresa é localizada na região de clima quente, isso até que então não faz tanta diferença, e também é um clima ameno no inverno. Ok, perfeito. Um dos setores dessa rede é a padaria, que tem 20 metros quadrados. Então, a padaria de 20 metros quadrados, a gente pode entender que é uma padaria ali de, né, tem lá um espaço lá de 5 metros por 4, né? 5 por 4 lá, que dá 20 metros quadrados. Onde estão instalados ali fornos, né? Balcão de atendimento, etc, tá? O balcão de atendimento se localiza do lado de fora da área desse setor, da onde ficam os fornos ali, e os trabalhadores têm como função atender o público, tá? Os trabalhadores de dentro da padaria, né, de dentro do setor ali, eles têm como atribuição pesar ali, né, os ingredientes, os pães, fazer a mistura, sovar a massa, fazer fermentação e forneamento até obter o produto, seja de bolo, seja de salgado, seja de pães, tá? Então, o pessoal faz a função de padeiro, né? Sova a massa, né? Até sair ali o pãozinho, vamos dizer assim, né? E aí, quando sova a massa, é uma informação importante, tá? Quando sova a massa, utiliza os braços, os dois braços. Essa etapa de forneamento é feita através de um forno industrial que a gente viu no vídeo agora há pouco, tá ok? Ou seja, na etapa de forneamento, quando o pão está assando, existe uma exposição a calor. Beleza? Cada uma das padarias da rede trabalha 3 mulheres. Então, 3 mulheres trabalham, dividido em 2 turnos. O primeiro turno começa às 5 da manhã e termina às 2 horas da tarde. O turno 2 começa às 2 da tarde e para de trabalhar às 23 horas. Tá? Ambos os turnos têm pausa para refeição aí de 1 hora, tá?
As trabalhadoras ficam expostas ao calor durante todo o tempo da jornada de trabalho delas, tá? Porque as bancadas de trabalho ficam próximo de onde os pães e os doces são assados, tá? E o forno ali dentro daquela padaria, ele trabalha numa temperatura média de 201 a 211 graus, que é esse forninho aqui. Então, fica o tempo todo ali exposta ao calor. Nos dias quentes, elas transpiram muito, pois ali no local não tem ventilador, tá? Não tem ventilação. Apenas 4 janelas do tipo ventarola, tá? Na parte superior da parede, né? O que não é suficiente para circular ali o ar adequadamente. Por causa disso, bebem muita água, cerca de 20 litros de água por semana, né? Algumas mulheres reclamam de cãibras nas pernas. Por quê, gente? Porque trabalha, né? O trabalho é contínuo durante todo o turno e elas permanecem em pé, ficam longos períodos em pé, então reclamam de cãibras. Depois de várias reclamações, a empresa contratou você como técnico de segurança do trabalho para fazer medição do ambiente. O equipamento de medição que foi utilizado foi o medidor de estresse térmico, chamado termômetro aliás, termômetro de globo, né, e termômetro de bulbo úmido, etc., tá, que é o medidor de estresse térmico. O índice do bulbo úmido do termômetro de globo, depois do cálculo do IBUTG, deu 29, tá? É a média ali entre as temperaturas medidas no termômetro de globo e no termômetro de bulbo natural, ok? Além disso, nenhuma ação foi tomada. Você, como técnico de segurança, deverá fazer a análise do caso e responder ali as perguntas dos norteadores, propondo ali as soluções ali para aquelas situações, tá? Verifica o IBU-TG, que deu 29, e a taxa de metabolismo utilizando a NR15. E aí tá aqui as perguntinhas norteadoras, né? Agora são 7 perguntas que eu quero que vocês respondam, né? Então, referente ao quadro, qual é o IBU-TG permitido para atividade, etc, etc, tá? Tem uma série de perguntas aqui que vocês vão ter que responder. Esse é o desafio, tá? Pode responder, só não precisa colocar no formato de um questionário. Beleza? Entenderam a proposta? Tranquilo, Elvis? Entenderam a proposta? Sim? Sim, deu para Beleza, então, captar bem. show de bola. Então vamos agora, com o conteúdo, descobrir como é que a gente faz isso e entender essa questão da temperatura, tá? A NR15 também fala da insalubridade na questão da temperatura, no anexo número 3. Então, fica atento aí que já começa a ter as respostas aí do nosso questionário. O anexo número 3 trata de limites de tolerância para exposição ao calor, tá? Então, olha só, o objetivo desse anexo é estabelecer um critério para caracterizar a operação ou atividade insalubre decorrente de exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou abertos, né? Aliás, ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor, tá? Então, essa interpretação não cabe a ambientes que ficam a céu aberto, ou seja, quem trabalha na lavoura, debaixo de sol, né? É para quem trabalha em ambiente fechado, né? Um galpão, um mercado, um prédio, tá ok? Beleza? Entendido, né? São caracterizados como insalubres as atividades e operações realizadas em ambientes fechados, com fonte artificial de calor, sempre que o IBUTG médio, que é um índice que você tira, é um cálculo que a gente faz, a partir da medição ali do termômetro de globo e do termômetro de bulbo natural, tá ok? Já explica esse termômetro daqui a pouco para vocês, tá? É feito um cálculo de uma média. No caso da atividade da nossa SAP, a gente não vai precisar fazer, porque já deu pronto o IBUTG, tá? Na aula presencial, acho que vocês já fizeram, se não fizeram, vão fazer, tá? Já tiveram aula, já fizeram esses cálculos? O professor explicou um pouquinho sobre o IBUTG? Sim, não? Não, ainda não. Tá, então vai ter um momento ali que ela vai fazer essa tratativa aí dos cálculos do IBUTG, ok? Beleza. A partir daí você entra dentro do anexo ali no quadro 1 e vê qual é o BioTG máximo permitido. Só que para você interpretar o quadro 1, você vai precisar descobrir a taxa metabólica apresentada no quadro número 2. E aí é a interpretação, tá? A gente vai ter que pegar as informações que está ali na SAP, interpretar e chegar à taxa de metabolismo no que a gente considerar, de acordo com a nossa avaliação. Beleza?
o IBU-TG, né, que é o índice bulbo úmido do termômetro de globo, e a taxa metabólica são usados para a solução da atividade. Qualquer atividade, exposição ocupacional que ultrapassar o limite de tolerância dentro desse quadro 1, é considerado uma insalubridade de grau médio. Ou seja, a pessoa faz jus aí a 20% do percentual de insalubridade, um adicional de 20%. Ok? Cálculo do IBU-TG, a professora vai trabalhar isso com vocês. Para ambientes internos sem carga solar, o cálculo é a partir da medição de duas temperaturas. TBN, que é o termômetro, o índice, o valor que dá no termômetro de bulbo natural, e o TG, que é o termômetro de globo, o valor que dá de temperatura no termômetro de globo. Juntos os dois, joga uma fórmula que está aqui, ó, 0,7 vezes o valor do termômetro de bulbo natural, somado com 0,3 vezes o valor do termômetro de globo. Vai dar uma média. Nesta média, a gente chega ali ao valor que a SAP já deu para a gente lá, que é 29. Tá bom? E aí, esse é o IBU-TG que eu vou usar para interpretar ali o meu quadro da NR15, o quadro 1 do anexo 3. Beleza? Apresento para vocês, é claro que a professora vai falar mais, mas eu acredito que vai falar, né? Não sei qual é a estratégia da aula dela, mas ela tem que se tocar nesses assuntos. Mas esse daqui, para quem não conhece, esse aqui é o medidor de estresse térmico, tá? Esse medidor de estresse térmico, ele tem 3 termômetros nele. Ele vai me dar 3 índices diferentes. Você vai ajustar ali o valor que você quer, se você quer do termômetro de globo, bulbo seco, bulbo úmido, tá? Então, aqui, ó, onde você está vendo essa esfera aqui, é a captação quando você ajustar ele para o termômetro de globo, né? Vai dar a temperatura ambiente neste termômetro, tá? O do meio, esse palitinho do meio aqui, ele vai me dar um valor do termômetro no bulbo seco, tá? E esse mais à direita aqui, ele vai me dar o valor no bulbo úmido. Esse paviozinho aqui, ele é molhado, né? Ele é úmido, tem uma aguinha dentro dele ali, ele vai dar um valor no termômetro de bulbo úmido. Você ajusta e vai coletando os valores conforme você precisa para fazer o teu cálculo, tá? Aqui tem um exemplo aqui, ó, de uma prova, de uma questão da Sales Gran Rio, né? É um concurso aí para Técnica de Segurança do Trabalho da Petrobras. E aí traz aqui as informações para nós, ó. Fala que foi medido ali os valores ali no medidor de estresse térmico, e o valor do termômetro de globo deu 26, o valor do TBN, que é o termômetro de bulbo natural, deu 24, e o TBS no bulbo seco deu 38. Como o ambiente não tem exposição ao sol, a gente vai usar a fórmula que é essa que vocês estão vendo, 0,7 vezes o TBN mais 0,3 vezes o TG, tá? Colocando isso dentro de um cálculo, ficaria assim, ó. Temperatura de 24 graus, tá ali na nossa legenda, ó, vezes 0,7 igual a 16,8. A temperatura do termômetro de globo deu 26 vezes 0,3, 7,8. Somando os dois valores, 24,6 dá a nossa média no termômetro, no IBU-TG. Ok? Acompanhou aí o raciocínio? Tem muito vídeo na internet mostrando esses cálculos e a professora também vai falar disso no encontro presencial, tá? Fica tranquilo. Beleza? Entendido? Alguma dúvida? Passei rápido aí porque é uma coisa que dos cálculos vocês vão ver depois. Para resolver a atividade, já está dado o valor lá que deu 29. Então, imagina que foi feito esse cálculo aqui e o IBU-TG nosso na atividade lá deu 29. Está escrito aqui, gente, ó. Professor, está tirando essa informação de onde? Está escrito aqui na atividade, ó. Vamos ali na atividade, ó, tá escrito lá, ó, o valor que deu para nós aqui, ó. Foi feita a medição ali, o cálculo da média lá, e deu um valor de IBU-TG 29. Então não vai precisar fazer a conta na SAP, já tá feita. Tá bom? Beleza? Abrindo a NR15, que eu coloquei em anexo também para vocês, ó. Tenho ela aqui, mas só para mostrar para vocês que tá ali. Abrindo a NR15, indo lá no anexo número 3. Então vamos lá no anexo número 3. Passei já, gente? Peraí, pelo amor de Deus.
Aqui, ó, anexo número 3, tá? Tem aquele recorte que eu falei para vocês. E aí nós temos o quadro. O primeiro quadro, ele mostra aqui informações de M, que quer dizer taxa de metabolismo, e o IBUTG, máximo permitido. Então, o quadro número 1 é o limite de exposição ocupacional ao calor. Só que antes de eu interpretar aqui, eu tenho que descobrir esse Mzinho aqui, ó, da nossa atividade, que é a taxa metabólica. A taxa metabólica, ela está no quadro número 2, ó. Para descobrir a taxa metabólica, utilize o quadro 2, taxa metabólica por tipo de atividade. E aí agora, é claro que numa situação real, você vai no local, vê como a situação vai ser feita, acompanha o dia a dia de trabalho, faz as suas anotações, conversa com a pessoa para ver como o trabalho é desenvolvido, tá? Para corrigir aqui, para fazer a nossa SAP aqui, a gente vai interpretar conforme está no texto. Beleza? Então, no texto, ó, a gente pega e fica um quadro aqui, eu vou interpretar junto com vocês, tá? Vou privilegiar vocês aí para a gente resolver uma parte da atividade juntos, né? Devido à participação, depois você que está vendo a gravação é a mesma coisa, tá? Então, no nosso texto da nossa SAP, eu começo a falar algumas informações importantes, ok? Deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar aqui ela para o outro tipo de PDF aqui, peraí, SAP, vou abrir o PDF aqui, fechar aqui, vou abrir no PDF. Downloads, SAP 1. Vou abrir dentro do PDF aqui para a gente grifar as informações importantes. Tá? NR15 atualizado. Eu vou trabalhar aqui dentro com esses dois anexos que eu já baixei, né? Vou aumentar aqui para vocês, fiquem tranquilos. Vamos lá. Então, ó, quadro 3, vamos voltar lá no quadro 3 rapidinho. Aqui, ó. Quadro número 1 e quadro número 2 que a gente precisa. Vamos deixar nele aqui. E no plano na atividade aqui, gente, olha só. Vou aumentar para vocês enxergarem aí, tá? Vocês conseguirem enxergar, está todo mundo vendo. Então, algumas informações importantes. Vamos começar a grifar as informações importantes, tá? Serviço é dividido em 2 turnos, tá? A gente tem que saber. Tudo que eu estou grifando aqui, gente, talvez seja utilizado aí para responder a atividade, tá? Beleza. Os fornos dá esse valor aí e tal. Nós temos os fornos aqui. IBUTG encontrado 29, informação importantíssima. Tá ok? E aqui, ó. Vamos ter que ler aqui, não vai ter jeito não. Ó, aqui, ó. Eles fazem a função de atender ao público. Trabalhadores da padaria têm como atribuição pesagem, mistura, sovar, fermentar e fornear. Quando sovam, utilizam o quê? Utilizam o quê? Os braços. Os braços. Informação importante, tá? Cada uma das padarias tem 3 mulheres, servindo o local, etc, etc. Fica exposta ao calor durante toda a jornada de trabalho. Então, é isso. A próxima informação importante para nós aqui, ó. Mulheres reclamam de cãibra nas pernas porque o trabalho é contínuo durante todo o turno. Ficam em quê? Obrigando a permanecer o quê? Fica em pé. Em pé por longos períodos. Tá? Ó, em pé por longos períodos. Tá de laranja aqui. Beleza? E aí depois a empresa contratou o técnico e ele descobriu lá que o IBUTG é 29. Beleza? Indo lá para o quadro 2 da norma, a gente vai começar pelo quadro 2. Tem as perguntinhas aqui para a gente enquadrar. A atividade das meninas lá que fazem, das padeiras, né? Vamos colocar o nome ali certinho. É feita em pé, sentado, agachado, ajoelhado, em movimento. Elas trabalham lá. Elas ficam sentadas? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não, então não é isso aqui, tá? Vou colocar a corzinha vermelha aqui, ó. Não é isso aqui. Tá? Então não vou usar isso aqui. Atividade lá é em pé, ou agachada, ou ajoelhada? Sim ou não? E aí? É em pé ou não? Não. Não é em pé? É em pé. Não. É, em pé sim. Lembra? Reclama de cãibra, fica longos períodos em pé, ok? Aqui é assim, ó. Em pé ou agachado
ou ajoelhado, tá? Tem uma vírgula aqui. Então não é que tem que estar as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser apenas uma, tá? Beleza? Então, verdinho, em pé. Então, eu vou utilizar esse quadro aqui. Se fosse uma pessoa que andasse carregando carga, varrendo o piso e tal, a gente ia considerar em movimento, tá? Não é o caso aqui, tá bom? O caso nosso aqui é em pé, tá? Poderia ser agachado, poderia ser ajoelhado também. Então, a gente fica no quadrinho do em pé, beleza? Aqui fala que a atividade é feita de que forma? Aqui, ó, tá aqui em cima, ó. Quando sobe, elas fazem o quê? Utiliza o quê para salvar a massa? Para fazer a parte da massa, do bolo, do pão. Utiliza o quê? Os. E aí, me ajuda. Os braços. Os braços. Então, eu vou vir aqui no quadrinho aqui, ó. Em pé, né? Vamos pintar de verde aqui. Não, não é aqui não, gente, ó. Tô no, tô no slide errado. Peraí. Aqui, ó. Então, em pé, utilizando os braços. Se é os braços, é um braço só ou é os dois? E Os aí? dois. Os dois, tá? Então, trabalho ali utilizando os dois braços, beleza? Os dois braços. Não usa o corpo inteiro, não usa nada das outras coisas. Eu vou colocar aqui, ó, vou pintar de um verde um pouquinho mais claro para a gente entender que é uma dessas coisas aqui que a gente vai ter que interpretar, tá? Então, vou colocar o verde aqui um pouquinho mais claro, tá? Tudo dentro dessa margem aqui tá mais ou menos dentro do correto, tá? Colocar o verde mais claro aqui, tá? E a gente vai entender aqui o que pode ser mais correto, tá? Vocês consideram aí, ó, a gente já entendeu que é feito com os dois braços, que o trabalho é feito em pé, achamos ali a margem ali da taxa metabólica. Essa coluna da esquerda aqui, ela mostra o valor aí, a taxa metabólica que é gasta para fazer esse tipo de atividade. Vocês acham que o trabalho de sovar a massa, de fazer o pão lá, é um trabalho leve com os braços? Se você achar que sim, no seu entendimento, você vai usar como referência a taxa metabólica de 243. Se você entender que a atividade é moderada com os dois braços, você vai usar a taxa metabólica de 279, ok? Se você entender que o trabalho é pesado, porque são mulheres e tal, a taxa metabólica que você vai usar é 315. Entenderam? Estão acompanhando aí? Estão entendendo? Então vai depender de uma interpretação de vocês. É claro que conhecendo a atividade, e aí agora eu vou mostrar a atividade, vocês vão me dizer se vocês acham que isso aqui é um serviço leve. Quem já trabalhou na área, conhece a área, já não tem nem dúvidas, né? Mas reparem aqui o que é esse serviço que o padeiro faz e me digam se vocês acham que isso aqui é uma atividade leve, pesada ou moderada. Lembrando que são mulheres ali que trabalham, tá? É, esse aqui é o profissional. Vamos pegar aqui a sova da massa aqui, olha só. Vou tirar o som, para a gente não importa o som, tá? Esse serviço que ele está fazendo aqui, está usando um maquinário, mas isso aqui é o processo de sovar as massas, tá? Aqui nós estamos falando de 3, 4, 5, 10 quilos de massa ali, que esses trabalhadores manipulam com as mãos, ó, tá vendo? Tá vendo esse processo que ele tá pegando a massa aí, ó, 5, 6 quilos de massa e colocando na máquina para abrir? Vocês estão vendo aí? Esse é o processo ali de mistura, de sovar semiautomático, com a utilização de equipamento, de máquinas. E aqui são homens que estão trabalhando, tá? O que que falou ali pra gente, tá? Olha lá, faz pãezinhos, enrola e tudo mais. O que que falou pra gente lá a atividade? Todo o processo é feito de forma manual. Então, é aquela mesma lógica lá, numa quantidade de massa que é feita com as mãos, ou seja, não tem maquinário para ajudar, tá? Então, esse serviço aqui, ó, exatamente esse serviço aqui, ele tá fazendo a mistura, o peso e tal, né? É, ele pesa aqui a massa, se eu não me engano, a 3 quilos, tá? Ele tá fazendo aqui, ok? E aí, ó, fazendo a mistura, esse é o processo de misturar, ó, manual,
Tá? Leve, né? Leve por enquanto, né? Aí começou a mistura, ó, utilizando os dois braços. Tá vendo, ó? Olha lá os 3 quilos de massa que ele tá mexendo lá, e aí começa a abrir essa massa, começa a fazer a mistura, ó. Tá vendo? Tá? Isso aqui é caseiro, né? Lógico, olha lá, tá fazendo a mistura da massa, sovar a massa, e aí só vai aquela espancada que ele dá, né? Abrir, fechar. Aí aqui, ó. Começa a chegar no ponto ali a massa, ele leva pra bancada, ó. E esse é o processo de sovar a massa. Olha lá, tá? É claro que aqui ele está fazendo um pão aí pequeno, 2, 3 quilos, né? Nas padarias lá do mercado industrial lá, a gente está falando de 5, 6, 7, 10 quilos aí de pães, né? Tá vendo aí, gente, ó? Os dois braços sovando a massa. O máximo que ele vai ter de equipamento aqui, às vezes, né? Na hora de abrir, é usar um rolo, ó. Tá vendo? Tô adiantando aqui. Depois vocês veem um vídeo lá na biblioteca. Olha lá, ó. Né? Massa vai crescendo, ele vai fazendo a mistura, olha lá, né? Aí chega um momento que ele tem que pesar, ele vai pesar ali, ó, vamos ver quanto que tá dando. Não dá para ver direitinho, se eu não me engano. Se eu não tiver enganado, 3,5 kg ou 4,5 kg. Só não consigo ver aqui que eu tô sem óculos, tá? E aí ele vai fazer o processo lá de abrir, ó. Tudo com o uso das mãos. Gente, pelo que vocês estão vendo mais ou menos que é a atividade. Pensa isso numa escala maior, numa escala aí de uma padaria do mercado, tá? Que é mais peso, mais quantidade, tá? Você já acha que isso é uma atividade leve? Fechando aqui e voltando aqui na. Aquelas mulheres lá que ficam em pé o dia inteiro, você já acha que isso aqui é uma atividade leve? Com os dois braços? Sim ou não? E aí, o que você Olha, acha, Anayá? Elvis? pra mim, eu não acho uma atividade leve, não. Por principalmente ficar em pé, por ser muitos quilos de massa. Perfeito. Acaba sendo um serviço exaustivo. Perfeito, Elvis. Então, no mínimo, tá? No mínimo, é uma atividade moderada ou pesada, tá? Tudo bem, aí vocês têm a liberdade para escolher o que vocês quiserem, não tem um certo ou errado. Entenda que, se você escolher que é uma atividade pesada, o IBU-TG que você vai, ou a taxa metabólica que você vai usar é 315, tá? Se você achar que é uma atividade, então vou separar com cores aqui, tá? Se você entender que é pesado, 315. Se você entender que é moderado, tá? Nós estamos falando aí de 279, ok? Pegando esses valores como referência, a gente vai lá para o quadro número 1. A coluna mais estreita sempre é a taxa metabólica. A partir dela, vai ter o limite de tolerância do IBU-TG, tá ok? Então, ó, ela começa aqui no 100, né? Na primeira coluna termina no 182 e continua aqui, ó, 186, 189, tá vendo? Então, ela é porque não tinha como colocar continuamente, né? Então, ele separou em blocos ali, né? Do 100 ao 182, do 186 ao 339, do 346 ao 606, ok? Vamos lá, Elvis. Imagina que você vai escolher, na sua cabeça você acha que é o quê? Moderado ou pesado essa atividade? Na sua Eu acho interpretação. que, eu acho que é pesado. Perfeito. Se é pesado, é 315. Lembra, ó? 315. Aqui no quadro de baixo, ó. Acha que é pesado? 315. Beleza? Então a gente vai achar o 315 nessa coluna mais estreita, que é a M, tá? Ver se tem um valor ali 315. Aí eu te pergunto, dá uma olhadinha aí na tabela aí, Elvis. Tem o valor de 315? Sim ou não? 313 e Não, só tem 300 e... 303 e 319. Pronto, beleza. Então não tem exatamente o valor, né? Ou seja, vou ter que trabalhar numa margem de 313 e 319. 315 é maior ou menor que 313? Maior e menor que Maior. 319. Então entenda o seguinte, o valor que está aqui, ele vai até o valor que está sendo apresentado aqui. Então, não pode ser 313, porque tudo que for 313 ou menos, pode ser aqui ou não, tá? Então, tem que ser o 319. Então, 314, 315, 316, 317, 318 e 319, eu vou considerar todo o valor aqui como até 319, beleza?
Então, o que eu vou considerar é esse 319, né? Porque 315 cabe dentro do 319. Beleza? Se eu achei que é o 319, qual é o valor que vai me dar de limite de tolerância? 27,9. 27,9. Então, para a taxa metabólica de 319, uma das respostas lá da pergunta, o meu limite de tolerância do IBU-TG é 27,9. Aí eu te pergunto, Elvis, na nossa medição deu quanto? Quem lembra? Você lembra aí, Anayá? Você lembra aí, Elvis? A SAP fala que deu quanto o IBU-TG? Medida, Deu a média. 29,2, se não tiver enganado. 29. 29 é menor ou maior que 27,9? É maior. Então passou de 27,9, não passou? Passou. A atividade é insalubre ou não? Sim. A atividade é insalubre. Tenho que pagar 20% para aquelas trabalhadoras lá. Ok? A lógica vale a mesma. Não, professor, eu discordo do Elvis, Nayá, né? Ou os colegas aí, discordo do Elvis. Para mim é moderado. Beleza, se é moderado, 279. Tá ok? 279 não cabe dentro do 277, então vou considerar o 283. Beleza? Entenderam? Se você acha, né, ao contrário do Elvis, que a atividade é mais moderada, a taxa metabólica vai ser máxima 283, tá? E qual é o valor do IBU-TG permitido? 20? Me ajuda, Nayara. Me ajuda, ela. 28,5. 28,5. A SAP falou que deu 29. A atividade é insalubre ou não? Passou de 28,5, que lá deu 29, passou do limite. Então a atividade continua sendo insalubre. Ok? Mesmo sendo, tipo assim, quase próximo, igual esse 5% de diferença, vamos dizer assim. Mesmo sendo quase próximo, mesmo por causa de meio grau, na média do IBTG. A norma é clara. Igual ou menos, tranquilo. Qualquer coisa que passar, se fosse 28,6, já era insalubre. Professor, mas menos de zero, um décimo de grau ali, sim, já a norma já considera como insalubre. Ok? Essa atividade ela só não é insalubre, Elvis, se você achar que ela é uma atividade leve. Porque se você achar que ela é uma atividade leve com os dois braços, dá 243. O 243, ó, tá onde? Cabe 243 em 241, sim ou não? 243 cabe Sim. dentro do 241? 243? É. Se a atividade for leve, vai ser essa minha taxa metabólica. Não cabe, Sim. né? Não cabe, vai ser Cabe no 246. 240. Isso, cabe no 246. Qual que é o limite para 246? 29,2. Deu 29 lá. Deu 29 lá. É insalubre ou não? Não. 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 Tem 3 grauzinhos aí de lambuja, né? Podia dar 29, podia dar 29,1 e 29,2. Não é insalubre. Ok? Só que a gente, vendo ali a atividade, a gente já sabe, gente, que não dá para ser uma atividade leve. No mínimo é moderado ou pesado, dependendo do biotipo da pessoa. Mas isso na vida real, você vai lá, vai acompanhar a atividade em loco, vai ver o dia a dia delas, vai ver elas trabalhando, vai colher o depoimento delas, se ela tem dor no braço, se tem cãibra, se já fala a atividade que já fala na nossa SAP que tem. Então não pode ser leve, né? Talvez você vai encaixar ali como pesada ou não, tá? Dependendo ali da situação e da interpretação. É uma interpretação. É claro que você tem que usar os critérios ali e o mais correto seria, assim, uma atividade entre moderada e pesada, realmente. Então, não tem problema. Quem escolher que é moderado, vai ter que trabalhar e vai ter que dar esses valores aqui, ó. 283 de metabólica, ou 279 lá, que é o valor que a gente interpretou, na nossa tabela lá de interpretação. O limite do IBUTG vai ser 28,5. Se for pesado, o limite do IBUTG é 27,9, tá? Então, é assim que você vai ter ali aquele parâmetro mais é, exato ali para fazer os seus cálculos ali e responder as questões norteadoras, tá bom? Dúvidas? Entendido? E aí, a Naya achou difícil?
Não tô muito confiante que você achou fácil. Não, não tá mais fácil, não. Tá, vamos lá? O que que tem de... O que que não ficou claro para você? O que que você quer perguntar alguma coisa? Quer tentar esclarecer? Que eu explique com outras palavras? Fala Na aí. verdade, pra mim, é a fórmula lá. Tem como você voltar ela pra mim, por favor? Você fala essa fórmula aqui do cálculo? Não, lá atrás, antes dessa. Porque aí eu comecei a digitar ela aqui. Porque, na verdade, o que Essa, que essa acontece? fórmula aqui que você fala? Isso, Ah, vamos lá. Então vamos lá. Pode falar. Que você começou a anotar ela e isso. Aí, o que que acontece? Eu tenho... Minha dificuldade é os graus, porque para me jogar ela aqui, eu preciso separar eles, né? Para perfeito. me Vamos jogar. lá. Então vamos lá. Olha só. Onde que você vai descobrir esses graus? Numa situação, o que que acontece? Você vai ter que usar o medidor de estresse térmico. Então, teoricamente, a empresa tem, eu contratar a empresa lá para vir medir. Beleza? Vou aumentar aqui, ó, para você entender uma coisa. Ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Tá vendo aqui, ó, o medidor? Aqui tem uns botãozinhos, onde você vai regular para tirar a temperatura de acordo com o que você precisa. Então, tá vendo que tá escrito aqui, ó, globo, no termômetro? Tá vendo? Ó, globo, seco no Sim, meio aqui, ó, o botãozinho, e úmido no canto direito aqui. Tá vendo aqui? Quando o ambiente é fechado, ou seja, não tá batendo sol, tem um galpão, um telhado, regula ele para fechado. Quando é aberto, regula ele para aberto. Beleza? beleza. Então você vai regular e vai tirar as temperaturas conforme você precisa. Então, globo vai dar uma temperatura, seco vai dar outra temperatura, bulbo úmido vai dar uma temperatura, que é medido por uma dessas partes aqui do termômetro. Entendeu isso? Entendi. Aham. Beleza. Então, olha só. TBN vai sair lá daquele termômetro de bulbo úmido, natural. Natural é o úmido. O TG é o Nossa, globo. Então, olha só. TG é entendi. TG é o globo, então é como se o botãozinho estivesse me dando essa medição aqui do globo. O bulbo TBN, né? Ou bulbo úmido é o do canto da direita aqui. Então são os valores que deu da temperatura nessas duas medições, do termômetro de globo e do termômetro de bulbo natural úmido. Beleza? Isso. Então é dali que vem essas informações. Se tiver exposição ao sol, eu meço lá o quê? Eu meço também o seco, que é representado pelo TBS. Aí vai ser outra forma. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é assim: o local que eu estou medindo a temperatura, bate sol direto ou tem um telhado, é um galpão, é uma empresa, é um laboratório? Essa é a primeira pergunta. Nossa padaria é um local que bate sol direto ou tem um telhado lá, tá dentro do mercado? Como que é a nossa padaria? Não fica no céu aberto, né? Não fica aberto, não fica exposto ao sol, correto? É um ambiente fechado, um ambiente interno, não é isso? Isso. Beleza. Então já sabemos que a fórmula é a primeira. 0,7 mais, aliás, multiplicado pelo TBN somado com 0,3 vezes o valor do termômetro de globo é uma fórmula fixa. A única coisa que vai se substituir aqui é o valor que deu no termômetro de globo. Lá, lembra lá o valor que deu no termômetro de globo? Eu vou colocar, tiro o TBN aqui, coloco o valor e multiplico por 0,7. Tiro o valor, pego o termômetro de bulbo úmido e substituo também aqui. E aí faço as multiplicações. É claro que eu tenho que ter cuidado, porque 0,7 vai multiplicar o bulbo natural ou o bulbo úmido. Então, aquele valor daqui que deu naquela parte da medição. O 0,3 multiplica o valor que deu no termômetro de globo, que é isso que está nessa continha aqui, ó. Tá vendo? Que é só um exemplo aqui do que está escrito aqui no cabeçalho aqui. Que ele fala, Entendi. olha só, presta atenção aqui, ó. Para calcular ali, ó, o IBTG a ser considerado para fins desse exemplo aqui, é do exemplo que eu estou falando, tá? Não tem nada a ver com a SAP. É um exemplo aqui que eu estou dando, porque a SAP você não vai precisar fazer a conta, ela já te deu o valor pronto. Ela já deu 29. Falou, não, a média lá é 29. Não pediu para fazer conta. Essas contas vai ficar por encontro presencial. Tá bom? Tá entendido isso? Então não tem conta na SAP, tá?
Mas para você entender a lógica, foi medida as temperaturas. A temperatura do bulbo úmido natural foi 24. Aí eu coloquei a legenda aqui, ó, TBN 24. Tá vendo aqui no cantinho? E a fórmula aqui, ó, onde está passando o mouse? Ó. Beleza. Não, eu tô A, no te- celular. a temperatura do globo foi 26. Coloquei aqui TG 26. Tá vendo? Hum? Do bulbo seco, 38. Coloquei o 38 aqui. Tá vendo? Como o ambiente não tem exposição ao sol, é fechado, eu não vou usar TBS, eu não vou usar o bulbo seco. Então, por mais que tenha temperatura aqui, eu ignoro ela. Então, eu vou TG é 26, nosso TBN é 24. Vou aqui na fórmula e substituo as letrinhas aqui, ó, pelo valor e multiplico, que é o que está dando aqui, ó. 24 vezes 0,7, 16,8, mais 26 graus, que é o termômetro de globo, vezes 0,3, 7,8. Somando tudo, 24,6. Essa foi a média do EBU-TG que foi retirado daquele ambiente aí nessa simulação desse exercício, ok? Entenda que 0,7 e 0,3 multiplicando o termômetro natural ou o termômetro de globo, isso não vai mudar, tá? O que vai mudar é os valores que você tirou do termômetro, tá bom? A fórmula ela é fixa. Compreendeu agora a Certinho. fórmula aqui? Aham, agora eu consegui, completei ela aqui. Acredito que vocês vão fazer alguns exercícios lá no encontro presencial, tá? A professora vai mostrar um pouquinho isso aqui, para vocês terem alguma prática. Mas fica tranquila. Na nossa SAP, ó, não fala temperatura. Na nossa SAP fala o quê? De cara. IBUTG, ou seja, se falar IBUTG é porque já calculou a média. Tá entendendo? Ó, o índice de bulbo úmido termômetro de globo encontrado foi 29. Então ele já falou o IBUTG, ou seja, já está pronto o cálculo, não precisa fazer nada. Se já está pronto, eu pego esse valor e vou lá para quadro 1 e quadro 2 da NR15, do anexo 3 da NR15. Compreendeu? Se aqui Compreendi. você só ia calcular se no exercício eu falasse assim, ó, o técnico achou 24,5 no termômetro de globo, 29,3 no termômetro de... Se eu te desse os valores para você calcular, aqui não precisa calcular, já está pronto. Se falar assim, o IBUTG é X, é porque já foi calculado. Tá bom? É claro que a gente tem aparelhos, isso é importante você entender, Nayá. A gente tem aparelhos mais caros, mais completos, que ele você programa ele ali e ele faz o cálculo para você. Maravilha, não vou precisar fazer conta, nada, ele já traz o cálculo pronto para nós. E tem aparelhos como esse aqui que ele dá individual os valores. Aí eu vou ter que sentar e fazer o cálculo, não tem como. Tá bom? Vai depender do tipo do aparelho, mas é interessante a gente saber a conta só para ter essa noção, esse conhecimento técnico, tá? Beleza? Mais tranquilo agora? Tá assim. Deixa eu eu vou aproveitando aqui. Tem aquelas Certo. 7 perguntas. Uhum. Você começou, acabou Tá de aqui, falar. tá aqui, ó. O que acontece? Eu posso pegar e montar um só com as respostas ou posso pegar a pergunta e a resposta? Qualquer jeito você Eu, aceita? eu, eu aceito, do jeito que mandar, eu vou corrigir e vou considerar. Eu gostaria que mandasse sem as perguntas, porque as perguntas eu já tenho. Então, Ah, faz um resumo no teu relato ali, sem colocar numeração de pergunta, entendeu? Tenta ah, fazer o texto só com as respostas, tá bom? Esse vai ser o não. relatóriozinho ali, o resumozinho, tá bom? Não precisa repetir a pergunta, não. Mas se repetir, não tem problema, eu corrijo do mesmo jeito, tá, pessoal? Tô combinado. Então, só para ter essa prática de excluir um pouquinho essas perguntas, que daí fica mais um resumo, mais um relato ali do que você tá levantando, tá? Então, por exemplo, só pode colocar o número da pergunta e responder. E você pode colocar, por exemplo, ó, foi identificado que, de acordo com o quadro 3 da NR15, a atividade ali na padaria é uma atividade pesada, ok? Aí vai para a próxima. Pode pôr um tópico, pode ir só direto para a resposta. O IBUTG encontrado ali na atividade, ali, o IBUTG máximo permitido para a atividade é 29, tá? De acordo com o anexo 3 da NR15. Então você pode dar uma resumida disfarçando de questionário, tá? Mas se fizer no formato de questionário, eu vou corrigir também, não tem problema não. É só para a gente pegar uma prática aí
e não ficar fazendo pergunta e resposta, trazer mais para um modelo de resumo, mais para um modelo de relatório, tá bom? Não, beleza, Não certinho. vai precisar fazer o relatório técnico, fica tranquilo, eu vou dispensar aí de fazer o relatório técnico. Não precisa, porque o relatório técnico seria a mesma coisa, só que sem usar pergunta, respondendo tudo que eu perguntei. Quase a mesma dinâmica ali desse resumo, dessa, desse resumo aí que eu tô falando para vocês. Acho que fica mais fácil, mais prático para a gente não perder tempo também, tá? Beleza? Beleza, Elvis? Respondido aí, Anayá? Não, pra Certinho. mim ficou Ficou mais melhor ainda. tranquila? Ó, essa dinâmica, não a resposta, né? A dinâmica vai ser igual para as 3 atividades, tá? Mesma coisa. Todas elas no formato de resumo. Se mandar formato de pergunta e resposta, eu aceito, eu vou corrigir. Mas todas no formato de resumo aí é o que eu espero, tá bom? Para as 3 atividades, tá? Então, mesma dinâmica aí. Professor, eu vou pegar uns vídeos lá para entender mais isso no YouTube. Tem um monte de vídeo lá, tá? Eu não vou ficar passando vídeo do YouTube aqui, mas tem bastante. Talvez a professora use alguns ou explique essas coisas também Ô, dos cálculos no encontro presencial. Mas a gente tem que focar na interpretação do quadro 1 e do quadro 2, tá? ô José, Hum, falando em YouTube, por que você não divulga sua página no YouTube? a página no YouTube é É, porque a porque gente, você tem, eu já achei sua página. você achou lá um bocado de vídeo lá, né? Aham. Não, a gente acaba que não divulga porque fica mais vinculado ao Senai, né? É mais para os alunos mesmo. Mas quem quiser seguir lá, ver os outros vídeos, é porque eles ficam muito misturados lá em temas muito diversificados, né? Então alguns ficam públicos, outros não, tá? Então, na verdade, deve ter muitos vídeos lá naquela página lá. Só que alguns é só para quem tem um link, né? Tá bom? Mas vou divulgar sim, vou falar nas aulas aí, pessoal entrar, assistir. Não, Que a gente aqueles pega vídeos seu lá, várias aulas lá. assim, às vezes não é o que a gente tá estudando, mas já ajuda a ter Isso. noção em algumas coisas. Isso, dá para ter noção aí, adiantar algumas coisas. Mas eu tenho que estruturar melhor, botar uns temas, nomear, botar os temas ali para ficar mais fácil do entendimento. É por isso que eu não divulgo tanto, que está muito vinculado às aulas, e aí essas aulas elas vão e vêm, né? Mas uma hora eu paro, quando eu parar ali para organizar, nomear ali tema por tema cada aula ali, acho que aí já dá para divulgar, que a gente tem um negócio mais organizado, né? Tá bom? Mas pode entrar, seguir, ver, acompanhar ali e tal. Tem muita coisa bacana ali, tá? A gente vai voltar aí breve com os podcasts. Esses podcasts vão ficar colocados lá também, hospedados lá para vocês verem em outro momento. Podcast é legal que a gente fala de várias coisas aí, de vários temas aí, que não necessariamente tem a ver com a matéria, às vezes tem, às vezes não, né? Outros conhecimentos mais abrangentes. Esse quando eu subir eles na plataforma lá, eu divulgo para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Não, beleza, certinho. Ficou mais tranquila, Nayá? Tá mais calma? Tô bem, mas. Viu? A atividade é mais fácil. Mas não é um bicho de sete cabeças, igual vocês estão pensando, não. É mais tranquila, tá? Então a dinâmica é a mesma, gente. É claro que são perguntas diferentes. A primeira era em relação a. A primeira tinha mais relação com vibração e com ruído, principalmente o ruído, tá? Mas a forma de responder é meio parecida delas, tá? Em formato de resumo e tudo mais. Tá bom? Para encerrar, que eu tinha falado aqui, para encerrar, eu vou mostrar outro tipo de forno aqui para a gente completar o raciocínio ali daquela nosso primeiro vídeo lá inicial, tá? Vamos conhecer outro tipo de forno, porque fornos tem uma diversidade de fornos. E é um desses fornos aqui que são utilizados ali na nossa padaria. E aí, aqui tem algumas dicas que vai ser interessante para vocês. Vocês observem aí os EPIs, tá? Observem os EPIs que são utilizados e observem a questão que ele fala lá das ventilações e tudo mais, que é coisa que inexiste na nossa descrição da nossa SAP. Ou seja, tem outras medidas que a gente deve recomendar ali também de forma complementar, tá? Que é uma das perguntas lá. Então vamos finalizar com o vídeo aqui, deixa eu ver se tá certo. Hoje nós vamos falar do queridinho dos padeiros e confeiteiros, um dos equipamentos mais populares da indústria da panificação. É esse mesmo aqui. Então vamos complementar aqui com os fornos aqui e observe algumas situações aí. Quando ele não fala do EPI, mas vocês observam que tem uma luva térmica, né? O avental que ele está usando, a touca, são todos os EPIs que a gente considera, tá? Para essa área de panificação.
Tá escutando todo mundo, né? Ao final a gente encerra e eu termino a gravação. Bem-vindos ao 100% Segura Panificação, a série sobre segurança e saúde no trabalho que trata de temas do seu cotidiano. Hoje, vamos continuar nosso papo sobre o coração da panificação, o forno, falando sobre um campeão de popularidade, o forno de lastro. Esse nome vem do efeito de aquecimento de baixo para cima desses fornos, que estão entre os mais usados pela indústria. Vamos aprender um pouquinho sobre ele? Segurança na operação de fornos de lastro. Os fornos de lastro têm uma câmara de cozimento com base de pedra refratária, de onde se origina o calor. Estes fornos podem ter controles de temperatura no lastro, bem como no teto, e estão cada vez menores e mais eficientes. Modelos de forno de lastro. Há fornos de lastro estáticos e contínuos, ou de esteira. Os estáticos têm lastro fixo. Os contínuos, usados em grandes indústrias, o lastro é uma esteira móvel. Eles podem ser de alvenaria, mistos, com estrutura de alvenaria e câmaras metálica ou inteiramente metálicos, os mais compactos e populares. Os fornos fixos têm câmara de cozimento, sistemas e painel de controle, válvula de água e dreno, sistema de proteção e estrutura externa. Os contínuos têm módulos de cozimento interligados e a esteira caminha entre eles com o produto a ser assado. Todos contam com equipamentos de proteção coletiva, como sensor de abertura de portas, e nos modelos a gás, sistemas de segurança que cortam o gás caso o fogo se apague. Também, dependendo do local, pode ser necessário instalar coifas de exaustão para retirar o calor, vapores e gases do local. Fornos de lastro elétricos e a gás. Existem fornos de lastro a óleo, carvão e a lenha, sendo que esses devem ter sistema de exaustão específicos, mas os mais comuns são movidos a gás e eletricidade. Todo forno de lastro deve ter aterramento elétrico e disjuntor exclusivo, e a rede de energia deve ser compatível com as especificações do fabricante. Se houver vazamento de gás ou se o sistema de segurança bloquear o queimador mais de 2 vezes, desligue o forno e procure manutenção técnica. Cheque e limpe a tubulação de gás regularmente e faça vistorias periódicas da rede de gás com técnicos habilitados. Os botijões devem ser instalados por empresas habilitadas em local adequado, fora da área de produção e com boa circulação de ar, nunca sob os fornos. Cuidados. Os fornos de lastro devem funcionar em local plano, limpo, bem iluminado e ventilado. A limpeza do interior da câmara de cozimento ajuda na conservação do calor, mas nunca utilize esponjas de aço ou objetos perfurantes na limpeza. E não molhe o exterior do forno para não comprometer os componentes elétricos. Não coloque nada sobre o forno quente, nem permita que ele entre em contato com materiais inflamáveis, fontes de calor ou cabos elétricos. Os equipamentos de proteção do forno devem estar sempre em funcionamento e a manutenção por técnicos habilitados deve ser frequente. A parte elétrica dos fornos de lastro exige cuidados especiais. Proteja as instalações elétricas com tubulações externas que permitam a higienização e faça revisões regulares. Lembre-se de retirá-los da tomada antes de iniciar a higienização. Beleza, mas falta o principal, a operação segura dos fornos de lastro. Passo a passo. Sempre leia os procedimentos operacionais padronizados e o manual do fabricante. Permaneça atento e não deixe o forno funcionar sem supervisão. Use equipamentos de proteção individual adequados, como luvas e avental de proteção térmica e calçados de segurança. Na hora da higienização, use luvas e avental impermeáveis. Em alguns casos, óculos de segurança e máscara de proteção poderão ser necessários também. Verifique com o responsável na sua empresa.
Ligue o disjuntor e a chave geral do forno e depois ligue ou acenda o mesmo, de acordo com o tipo de combustível. Então, programe a temperatura e o tempo desejados. Abasteça o forno, mantendo a postura correta, e confira se as assadeiras estão bem posicionadas na câmara de cozimento. Então, feche e trave a alavanca lateral. Quando o ciclo terminar, tenha cuidado. Primeiro, abra um pouco a porta da câmara e só depois que o calor sair, abra completamente a alavanca e retire as assadeiras. Ao final da jornada de trabalho, desligue a chave geral e o disjuntor, desconecte o forno da tomada, feche a válvula de gás e deixe a porta aberta para que não haja acúmulo de umidade na câmara. E aí, viu como é simples usar os fornos favoritos dos padeiros e confeiteiros? Com toda a segurança? É só seguir as instruções que você não terá problema. Bom, eu vou ficando por aqui, mas Ele vai ficando por aqui, eu também, né? Então a gente vê muita medida de segurança, tá, pessoal, aí demonstrada pra gente nesse vídeo, né? E é bacana da gente absorver algumas coisas ali para até para usar nas respostas nossas ali daquelas questões, aquelas perguntinhas norteadoras, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês conhecerem aí o setor de panificação, o desafio da atividade está lançado aí, e aí façam aí as suas entregas, se tiver algum tipo de correção aí, dá tempo, quem entrega antes, dá tempo de ter um feedback ali, se precisar corrigir alguma coisa, né, corrigir ali essa rota ali, essa atividade ali e mandar novamente. Então, né, mandem aí suas atividades aí o quanto antes para a gente avaliar, atribuir a nota e se precisar corrigir alguma coisa, tá bom? Beleza? Elvis, Anayá, quer perguntar alguma coisa? Ficou claro aí no vídeo as medidas, algumas medidas de segurança, né? Então tem procedimento até para abrir forno, questão da ventilação, né? Deixa eu ver bastante detalhes aí. Beleza? Beleza, por mim tá tranquilo. Já conhecia, né, essa área aí? Já conhecia, Elvis? Novidade, 100% novidade. A minha novidade. Pra mim também é novidade. Novidade. A gente começa a ver algumas áreas, né, gente? A gente vê o quantos setores, quantos locais aí tem ações de segurança aí a serem observadas aí. A segurança do trabalho está em tudo quanto é canto, né? Em tudo quanto é empresa, tudo quanto é setor aí, que muitas vezes a gente não tem nem noção que existia, né? Questões de segurança ali, né? Achava que era só entregar o EPI e tava tudo certo, mas tem muito procedimento, muitos detalhezinhos, tá? É o que eu sempre digo, eu gosto muito desses módulos iniciais, né? Principalmente o básico e o módulo específico 1, que é esse que a gente está, porque a gente desmistifica bastante aquela questão de que tem gente que acha que o Tec Segurança é só para entregar EPI, né, óbvio? E a gente vai estudando e vendo, não, é muito mais do que só a entrega de um EPI, né? Tem muita mais coisas ali, né? Pessoal, é isso, a gente vai chegando ao final aqui, 9h15, a gente tomou um pouquinho do tempo de vocês aí, 5 minutinhos a mais aí. Vou encerrar a gravação aqui, quero que vocês fiquem com Deus aí, boa semana para vocês. Dá uma estudada, não perca a entrega das atividades, tá bom? Bom resto de semana para vocês. Obrigado, bom final de semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Anayá, fica com Deus. Qualquer dúvida, eu tô disponível na plataforma, tá, Anayá? Pra você tirar qualquer dúvida lá, manda mensagem, se precisar. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Fique boa com noite, Deus. até semana que vem. Até.